Você já ouviu falar de alguém tão sedento por poder que matou seus próprios irmãos em busca de um trono? Não é personagem de série, mas Aimeleque, filho de Gideão, conforme descrito em Juízes 9. Gideão, lembrado por derrubar ídolos e derrotar os midianitas com apenas 300 homens, deixou um legado de fé. Aimeleque queria outra coisa: o poder absoluto. Ele tinha 70 irmãos que impediam seu caminho. Então, foi até os parentes de sua mãe, em Siquém, e fez uma pergunta que congelaria qualquer coração. Quem é melhor governar sobre vocês, 70 filhos ou apenas um homem? O povo, enganado pelo sangue familiar, entregou-lhe 70 ciclos de prata, fruto de idolatria. Aimeleque contratou mercenários impiedosos e marchou até Ofra, sua cidade natal, onde cometeu um dos mais sombrios atos de traição das Escrituras. Matou 70 irmãos, deixando apenas Jotão, o mais jovem, escapar. Mais tarde, Jotão gritaria do Monte Garizim: "Se feito com fé, ótimo, mas se não, fogo venha sobre Aimeleque e sobre vocês." 3 anos depois, a justiça de Deus se manifestou. A traição de Aimeleque voltou contra ele. O povo se dividiu, revoltando-se como ele havia feito com seus irmãos. Uma guerra civil eclodiu. Aimeleque, em sua fúria, incendiou 1000 homens e mulheres na torre de Siquém, espalhando destruição e terror. Mas o julgamento final ainda o aguardava. Enquanto atacava a cidade, uma mulher, apenas uma mulher, jogou uma mó de moinho sobre sua cabeça, esmagando-lhe o crânio. Humilhado, pediu ao seu escudeiro: "Mata-me para que não digam que foi uma mulher." Assim terminou sua história. Não como rei, nem honrado como filho de Gideão, mas lembrado como o homem que matou irmãos, queimou seu povo e encontrou a morte nas mãos de uma mulher anônima. A narrativa mostra claramente: trair nunca traz bênção. Aimeleque acreditou que o assassinato lhe daria poder, mas na economia de Deus, o sangue derramado sem justiça sempre leva à ruína. Cada ato de traição semeia sua própria destruição. Se você acredita que conhecer a verdade sobre a Bíblia Sagrada tem diferença em sua vida, não deixe esse aprendizado passar em branco. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube continuar te entregando aprendizados como esse e alcançar mais pessoas também. Outro exemplo de traição vem da história de Acabe e Jezabel, em Israel. O rei Acabe cobiçava a vinha de Nabote, vizinha de seu palácio em Jezreel. Ele ofereceu trocar por outra ou pagar o valor justo, mas Nabote recusou, mantendo-se fiel à lei de Deus. A terra era a herança dada por Deus às famílias e não podia ser vendida. Acabe, frustrado, emburrava-se no palácio. Jezabel, sua esposa, astuta e impiedosa, arquitetou o plano. Forjou cartas em nome de Acabe, convocou um jejum e colocou Nabote em posição de honra antes de acusá-lo falsamente de blasfêmia. 2 homens de má índole o apedrejaram até a morte, e Acabe tomou a vinha. Mas Deus não ficou em silêncio. Enviou Elias para confrontar o rei e anunciar que, assim como Nabote foi injustiçado, sua própria morte traria justiça. A vingança de Deus é certa, mesmo quando a traição parece vencer. A traição não atinge apenas reis, às vezes destrói famílias inteiras. Em Juízes 19, vemos um levita e sua concubina em uma viagem. Ao anoitecer, buscam abrigo em Gibeá, na tribo de Benjamim. Inicialmente, ninguém oferece hospitalidade, até que um velho os acolhe. Mas o que parecia bondade se transforma em horror. Homens da cidade cercam a casa e exigem a entrega do levita para abusar dele. Em vez de proteger a mulher, o levita a entrega à multidão. Ela é violentada durante toda a noite e morre à porta da casa ao amanhecer, suas mãos ainda agarradas ao batente, buscando proteção que nunca veio. O levita, então,
corta o corpo dela em 12 partes e envia cada pedaço às tribos de Israel, provocando choque e indignação. O resultado? Guerra civil, milhares de mortos, irmãos contra irmãos, tudo desencadeado por uma única noite de traição. A narrativa nos mostra que a traição não é isolada. Ela se espalha, destrói famílias e comunidades. A traição também pode surgir dentro de lares reais. O exemplo de Absalão, filho do rei Davi, é doloroso e emblemático. Absalão, belo e carismático, começou a semear rebeldia contra o próprio pai. Durante 4 anos, ele escutava queixas no portão da cidade, conquistando corações e minando a lealdade ao rei. Finalmente, proclamou-se rei em Hebrom, e a rebelião se espalhou como incêndio. Davi, homem de fé e guerreiro que havia derrotado Golias, teve que fugir de Jerusalém, descalço e chorando, lamentando a traição de seu próprio filho. Mesmo com tamanha dor, Davi manteve seu coração de pai, instruindo seus homens a tratar Absalão com cuidado. Mas o orgulho de Absalão o traiu. Enquanto cavalgava numa mula, seus longos cabelos ficaram presos em um carvalho, deixando-o pendurado, vulnerável e exposto. Absalão, pendurado entre o céu e a terra, tornou-se alvo da justiça. Joabe, comandante de Davi, sem piedade, cravou 3 dardos em seu coração enquanto ainda vivia, cercado por 10 dos melhores guerreiros do rei. O príncipe rebelde morreu não em glória, mas humilhado, suspenso em uma árvore, símbolo da queda do orgulho. Quando a notícia chegou a Davi, não houve festa pela vitória, mas lamento profundo. Ó, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. A história de Absalão nos lembra que a traição mais devastadora vem de onde menos esperamos, do próprio sangue. O desejo de poder e a inveja corroem até os laços familiares mais sagrados, e a ambição desenfreada, mesmo de alguém querido, pode levar à morte e à ruína. A Bíblia nos mostra que a primeira traição da história ocorreu entre irmãos, Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Abel, o pastor, deu o melhor do seu rebanho. Caim, o agricultor, apenas parte de sua colheita. O problema não era a oferta, mas o coração. Hebreus 11:4 nos ensina que Abel trouxe a Deus uma oferta superior por fé. A inveja se enraizou no coração de Caim. Deus o advertiu: por que estás irado? Se fizeres o bem, não serás aceito. Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Ele deseja dominar-te, mas deves dominá-lo. Ao invés de dominar o pecado, Caim cedeu. Levou Abel ao campo e o matou, cometendo o primeiro assassinato da história. Abel, traído pelo irmão, morreu inocente, e seu sangue clamou por justiça. A lição é clara. A traição não apenas destrói relações, mas também deixa marcas que ecoam por gerações. Outro caso impactante é o de Sansão, cuja força extraordinária vinha de Deus. Nascido para libertar Israel dos filisteus, ele realizou feitos incríveis. Matou leões, derrotou exércitos e carregou portões da cidade nos ombros. Mas o coração de Sansão tinha uma vulnerabilidade. Ele se apaixonava pelas mulheres erradas. Foi então que surgiu Dalila, que não buscava amor, mas lucro. Ela recebeu 30 ciclos de prata dos líderes filisteus para descobrir o segredo de sua força. Dia após dia, Dalila pressionou Sansão até que ele, exausto, revelou. Seu poder residia no cabelo, nunca cortado por navalha, sinal de seu voto a Deus. Durante o sono, Dalila mandou cortar suas 7 tranças. Sem perceber, Sansão perdeu a força de Deus. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o obrigaram a moer grãos como um escravo. A traição, mascarada pelo amor, transformou o homem mais forte em prisioneiro impotente. Ainda assim, mesmo traído, Deus não abandonou Sansão.
Sua última oração levou à destruição de milhares de inimigos e sua própria libertação final. A traição também se manifesta sob aparente lealdade e amizade, como no caso de Joabe, comandante militar de Davi. Joabe conquistava vitórias e ganhava respeito, mas por interesses próprios assassinava aliados. Primeiro, matou Abner, general do exército de Saul, que buscava reconciliar o reino com Davi. Joabe o atraiu para um encontro, fingiu paz e, de repente, cravou-lhe uma adaga no estômago. Mais tarde, repetiu o padrão com Amasa, general nomeado por Davi. Saudou-o com um beijo de amizade, mas ao abraçá-lo, cravou-lhe uma adaga, matando-o. Joabe acreditava que traição era arma estratégica, mas a própria traição virou sua sentença. Quando Salomão assumiu o trono, Joabe fugiu para o altar, esperando refúgio, mas foi executado. Sua história mostra que viver pela traição significa cair pela traição. Cada aperto de mão e beijo, quando movido por interesse, pode se tornar a própria armadilha da vida. A traição atinge até o mais sagrado, Jesus e Judas Iscariotes. Judas não era um estranho, mas amigo, discípulo e tesoureiro dos 12. Ele caminhou, comeu e presenciou milagres. Ainda assim, em busca de lucro, entregou Jesus por 30 moedas de prata. O sinal da traição? Um beijo, gesto de afeição que se tornou marca de revolta e deslealdade. Após a condenação de Jesus, Judas se encheu de remorso e tentou devolver o dinheiro. Mas terminou sua vida enforcado. Seu corpo se rompeu e seu campo se chamou Aceldama, campo de sangue. A lição final é clara. A traição nunca traz ganho duradouro. Cada ato de deslealdade tem consequência, mas mesmo na maior traição da história, Deus transformou o que parecia destruição em redenção. O beijo de Judas levou à cruz, mas a cruz trouxe salvação. Traição revela a fragilidade humana, mas também evidencia que a fidelidade a Deus e ao próximo é o único caminho para a vitória duradoura. Se esse conteúdo te trouxe aprendizado de algo que você não sabia sobre a Bíblia, compartilhe com mais pessoas que gostariam de aprender também. Deixe o like se ainda não deixou e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo.